Bom, pessoal, então, muito prazer, uma satisfação estar aqui com vocês na tarde de hoje. Eu sou a professora Isabelle, eu sou professora da Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicinos, sou coordenadora da Unicinos Porto Alegre, do curso que a gente tem lá no campus Porto Alegre. Mas eu sou uma arquiteta um pouco diferente, porque eu não trabalho com arquitetura, eu trabalho com urbanismo, eu trabalho com as cidades. Então, a nossa tarde de hoje, o tema da nossa fala de hoje é fazer uma relação sobre as ciências básicas com a questão das cidades. E eu vou tentar trazer alguns pontos sobre isso para a gente tentar enxergar um pouco melhor essa relação e também desbravar um pouco desse mundo do urbanismo, o que é essa ciência do urbanismo, que talvez a gente precise tanto, mas que a gente não fala tanto ou não conhece justamente porque faltam profissionais que se dedicam especificamente a trabalhar sobre as cidades do ponto de vista da arquitetura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na tarde de hoje, nesse início da tarde de hoje, e a ideia é a gente fazer uma conversa mesmo, bem que vocês consigam se conectar com o que eu vou conversar com vocês. Então, eu dediquei toda a minha vida a essa questão das cidades, Fiz a minha formação, graduação em arquitetura e urbanismo, mas a minha formação acadêmica foi toda dedicada para o planejamento urbano e regional. Então, eu fiz mestrado, fiz meu doutorado nessa área. Eu tenho uma empresa que presta serviço para cidades, inclusive já trabalhei bastante em Sapucaia do Sul, que é uma cidade onde falta muita infraestrutura, equipamento público e também um apoio para a questão urbana do espaço público da cidade. Tem muita coisa para fazer por lá. Então, quero também tentar inspirar vocês, daqui a pouco a saírem alguns urbanistas dessa turma aqui. E eu tenho hoje, vocês podem depois se inscrever, um canal no YouTube que vocês podem também consumir conteúdo sobre cidades. Então, quem depois quiser se inscrever no meu canal também pode acessar com mais conteúdo sobre cidades e podem ir me acompanhando por lá. Então, pessoal, vocês estão aí nessa etapa da formação e eu sempre comento com os alunos da graduação nas disciplinas de planejamento urbano. O tempo inteiro a gente fica tentando trazer relações, E a gente fica lembrando, olha só, esse conteúdo aqui é uma coisa que vocês tiveram lá em geografia, lá na 8ª série. Isso aqui é matemática do ensino médio, isso aqui... Por quê? Porque a gente está sempre, vocês estão aprendendo já e numa etapa que é super importante para a formação de vocês enquanto cidadãos, mas também é muito importante para o que vocês vão pensar em ser no futuro, para a futura profissão que vocês vão desempenhar no futuro. Pensem o seguinte, quando vocês já estão aqui numa série avançada do ensino fundamental, Quase aí, como o Lucas comentou, quase aí decidindo, indo para o primeiro passo nessas trilhas que a gente tem agora do ensino médio. Por que isso é importante? Porque o que vocês estão fazendo agora vai definir muito o que vocês vão ser depois e a maneira como vocês vão se posicionar enquanto cidadãos. A gente vive na cidade, todo mundo aqui é cidadão da cidade onde vive, Por que isso é importante? Porque enquanto cidadãos, todo mundo reflete, pensa sobre a cidade. Eu tenho certeza que quando vocês se reúnem com a família de vocês no almoço de domingo, vocês vão estar lá e vão comentar coisas sobre a cidade, Vocês vão comentar sobre como é que foi o trânsito para chegar onde vocês se deslocaram, alguma coisa que aconteceu que impediu vocês de estarem no local que vocês queriam, alguma questão da infraestrutura da cidade que não aconteceu ou não estava funcionando direito, como uma queda de energia ou uma chuva que acabou estragando ou causando algum prejuízo dentro do local que vocês frequentam. Eu estou dizendo isso porque todo mundo aqui convive na cidade enquanto cidadão. Qual é a nossa questão para a gente pensar? Que quem trabalha com urbanismo também vai se posicionar do ponto de vista do projetista dessa cidade. Vai poder pensar como poderia ser diferente. E talvez, enquanto cidadão, todo mundo tenha uma opinião sobre como deveria ser. A gente às vezes pensa assim, esse buraco deveria ser consertado aqui na minha rua, esse poste deveria mudar de lugar, aquela quantidade de fios que a gente está enxergando não precisava ser assim, porque acaba sujando a cidade. Esse local aqui poderia ser mais limpo, a gente podia pintar aqui essas faixas de travessia na rua. Todo mundo tem uma opinião, que é uma opinião que a gente chama de empírica, leiga, Mas e a opinião técnica?
né? Então, quem pode pensar como isso deveria ser diferente, poderia ser diferente, é quem projeta a cidade, quem pensa a cidade, aí vem para a área da engenharia e da arquitetura e urbanismo, como eu estou comentando com vocês. Então, essa é uma visão que ela é super importante porque ela começa agora, na formação de vocês no ensino fundamental. Quando vocês estão lá na aula de geografia e o professor está falando para vocês sobre os mapas, né? A questão da geográfica dos continentes, dos países, do nosso estado ou aqui da nossa região, né? É super importante a gente entender, e hoje em dia está muito mais fácil do que quando eu era aluna, né? Porque a gente tem muitas ferramentas à nossa disposição para a gente conseguir entender as nossas cidades hoje em dia do que quando a gente estava na mesma situação de vocês, né? Eu, o Lucas, o professor Hernan, quando a gente estava ali na escola no tempo de vocês, era muito difícil a gente conseguir ter uma visão das nossas cidades ou entender os mapas da maneira como vocês têm hoje, né? Um acesso muito mais facilitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito mais interessante a gente entender o mapa, né, e olhar a nossa cidade ou o lugar que a gente mora, como a gente fala na arquitetura, a gente fala o voo do passarinho, né? Assim como se a gente estivesse voando por cima da cidade. A gente faz isso de 2 pontos de vista hoje. A gente entende o mapa olhando a cidade de cima para baixo, mas a gente também entende a cidade do ponto de vista de baixo para cima, né, enquanto usuários. Pensem como é diferente andar pela rua que vocês moram e ser pedestre, ser cidadão, e o quanto é diferente olhar para a cidade de cima para baixo. Quando a gente olha lá no mapa, no aplicativo de busca, de rota, né? É bem diferente a gente olhar a cidade de cima para baixo e olhar a cidade de baixo para cima, né? São duas situações diferentes que mostram coisas diferentes sobre as cidades. Porque num momento a gente está enxergando, eu sou pedestre, eu olho para o meio-fio da rua, eu subo na calçada, eu olho para a árvore, eu sinto que a árvore está me deixando com sombra, ou quando eu olho de cima para baixo eu entendo, a minha casa está distante 200 metros daquela outra casa lá, que é do meu vizinho, ou eu moro a 500 metros da minha escola. Então, essas relações que acabam se estabelecendo, a gente fala que depende da escala, né, de análise da cidade. Então, ou a escala humana, a escala do pedestre, a escala do usuário, ou a escala do planejador, dessa escala de quem está olhando de cima para baixo. Então, isso acaba sendo interessante porque é conectado com o que vocês estão fazendo agora, né? O entendimento que vem desse momento que vocês estão e que a gente acaba aplicando depois na hora de projetar e planejar os nossos ambientes urbanos. Também, né, a gente pensar na maneira como a gente organiza as cidades, no que a gente poderia ter, né, dentro das nossas cidades. Então, a gente sempre está pensando como a gente pode melhorar, como a gente gostaria que as cidades fossem, e a gente pode pensar um pouco o que está faltando, então, nas nossas cidades, né? Como é que a gente poderia melhorar? E às vezes a gente olha lá para referências, vamos olhar lá para uma cidade europeia, né? Ou a gente vai viajar e olha, por que isso aqui não acontece na minha cidade também? Tá? Então, vou convidar vocês a pensarem um pouquinho como é que vocês gostariam que a cidade de vocês fosse, ou o que vocês gostariam que tivesse na cidade de vocês que hoje não tem, mas que vocês gostariam de frequentar todo dia, de passar todo dia, de usar todo dia. Que lugares são esses e que espaços poderiam existir que ajudariam vocês a sair de casa, a melhorar o deslocamento da escola de vocês para a casa de vocês, né? O que poderia ter, que poderia melhorar a vida na cidade. Então, isso pode passar por vários momentos, pode ser mais vegetação na rua, né, para a gente caminhar na rua e ter uma sombra. A gente pode falar sobre a questão das coberturas para entrar na escola de vocês. A gente pode pensar que a rua pode ter o melhor deslocamento. A gente pode pensar que o ônibus pode ter maior frequência e pode ser melhor para a gente usar. A gente pode pensar que poderia ter mais rampa para a gente descer e subir nas calçadas, poderia ter mais faixa de pedestre para a gente atravessar a rua. Então, o que poderia existir na cidade para melhorar a cidade que vocês têm? Então, essa é uma reflexão que vocês podem fazer, mesmo não sendo projetistas. Todo mundo pode ter a sua visão e a sua opinião. E isso... quem vai fazer isso, né? Quem é que vai pensar nessa cidade do futuro? A gente hoje, eu que trabalho com cidades, eu trabalho para cidades, eu faço planos para cidades, eu planejo as cidades para daqui a
20 anos. Essa é a linha temporal do planejamento urbano. A dinâmica da cidade começa a mudar num período grande, né? Então hoje, os planos que eu estou fazendo hoje, eu estou pensando nas cidades para daqui a 20 anos. Quem vão ser os profissionais que vão trabalhar nessas cidades daqui a 20 anos? Vocês. Vocês vão ser os futuros profissionais que vão estar trabalhando nessas cidades que eu hoje estou planejando. O que está faltando nas cidades? O que essas cidades precisam? O que a gente está dizendo que hoje, que daqui a 20 anos a gente vai precisar ter? A gente tem hoje políticas super importantes dentro do país relacionadas à infraestrutura verde-azul, por exemplo. Uma das maiores indústrias, a gente pode dizer, que mais cresce hoje no estado é a questão dos painéis solares para as cidades. A gente vê um monte de empresas nesse sentido e a gente vê muita política pública hoje sendo construída nas cidades que tem a ver com a implantação de painéis solares para a captação de energia solar, para ajudar as cidades a terem uma energia, uma captação de energia mais sustentável para as cidades no futuro, para as casas e, consequentemente, para as cidades no futuro. Assim, quem é que vai ter que trabalhar nessa indústria que está crescendo? São os profissionais do futuro, são vocês. Quem é que tem que se qualificar nesse sentido, nesse momento, entender que essa é uma lacuna e que está crescendo e que está se expandindo? São vocês. A questão das mudanças climáticas, Esse é um assunto que quando eu estava no momento de vocês aí na escola, não era uma questão. Eu não aprendi isso, eu não tive esse assunto nem na minha faculdade, nem na minha graduação se falou sobre a questão ambiental. Vocês estão convivendo com isso. Então esse é um tema que já é urgente agora. Para daqui a pouco a gente vai precisar de muito profissional que vai trabalhar com a questão das mudanças climáticas. O que vai ser isso? A gente vai ter que melhorar a drenagem das nossas cidades, a gente está vendo o que está acontecendo. Como a gente pode fazer isso? A gente vai ter que ter profissionais que trabalhem com engenharia ambiental, que trabalhem com planejamento urbano, para a gente entender quais vão ser as necessidades e entender cada local e as suas particularidades para a gente fazer projetos nesse sentido. Então, cada um desses assuntos vai exigir que vocês invistam nos temas que vocês gostam mais, que vocês se alinham mais, mas que enquanto cidadãos das suas cidades possam entender o que vocês gostariam que fosse melhor nas cidades de vocês e que vocês possam daqui a pouco melhorar, ajudar e fazer projetos nesse sentido, eu queria então, que a gente pudesse, refletir um pouquinho sobre essas questões que a gente tem, e com as quais a gente convive todos os dias e que vocês pensem, que todos somos cidadãos das nossas cidades, todo mundo convive, pensa que a cidade poderia ser melhor e que vocês possam refletir um pouquinho sobre quais são esses aspectos que vocês gostariam que melhorassem, mas também convidar vocês a pensar que para melhorar a gente tem que mudar alguma coisa, a gente tem que mudar as nossas ações. E a gente pode pensar agora o que a gente pode mudar dentro da nossa cidade para fazer com que ela seja melhor, para fazer com que a gente se relacione melhor, para fazer com que nós, como cidadãos, também ajudemos a construir essa cidade melhor que a gente quer. Então, fico à disposição de vocês para a gente conversar um pouco sobre esse assunto e espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é o urbanismo, que é a ciência de projetar a cidade, a ciência de projetar as áreas urbanas. Então, muito obrigada por terem escutado aí a nossa conversa.